No coração de uma cidade barulhenta e apressada, onde ninguém tem tempo para ninguém e quase todos estão ocupados demais para notar um simples olhar, uma jovem chamada Lara vivia entre sonhos modestos e batalhas diárias. Com 29 anos e um diploma em artes plásticas que nunca usara profissionalmente, ela se sustentava vendendo flores na esquina de uma rua movimentada. Não havia glamour na sua rotina, mas havia dignidade. E havia algo mais raro ainda: empatia verdadeira. Foi em uma tarde chuvosa de outubro que Lara conheceu Caio. Ele estava sentado em frente à entrada de uma biblioteca antiga, vestindo um sobretudo surrado e com os olhos fixos em um caderno manchado d'água. Ele não pedia esmolas, não falava com ninguém, apenas desenhava com uma intensidade rara. Lara, que levava suas flores embrulhadas em plástico para proteger da chuva, parou por um momento. Algo naquele homem a tocou. Não foi piedade, foi conexão, como se ela tivesse visto um pedaço dela mesma ali. No dia seguinte, ela levou um café quente para ele. No outro, um pão de queijo e um sorriso. Em poucos dias, a rotina dela passou a incluir aquele homem silencioso, que quase não falava, mas que começou a lhe oferecer desenhos como agradecimento. Desenhos tão belos que Lara jurava que jamais tinha visto algo tão vivo. Um deles mostrava uma menina com flores nos cabelos, olhando para o horizonte, e ela entendeu que era sobre ela, mas ainda não sabia por quê. Caio, como se apresentou apenas na terceira semana, disse que havia perdido tudo. Falava pouco, sempre escolhendo as palavras com cuidado. Nunca pedia nada. Havia uma elegância no seu jeito que destoava de suas roupas remendadas e do cheiro de chuva e tempo. Lara, sem perceber, começou a mudar sua rota para passar mais tempo com ele. Mesmo sem saber sua história inteira, ela confiava nele. Não pela lógica, mas pela alma. Enquanto isso, Lara enfrentava problemas em casa. Seu noivo, Pedro, com quem estava há 3 anos, começara a se mostrar distante, ríspido, indiferente. O casamento marcado para dali a 2 meses parecia mais um acordo do que uma escolha. A mãe de Lara insistia que Pedro era uma boa escolha, um advogado promissor, de família tradicional. Mas Lara sentia no fundo algo diferente. Sentia que estava afundando em um relacionamento sem alma. Foi em uma tarde de sexta-feira que tudo desmoronou. Lara chegou mais cedo no apartamento que dividia com Pedro e o encontrou com outra mulher. Não qualquer mulher, sua melhor amiga de infância. A traição, além de óbvia, foi cruel. Eles nem se preocuparam em esconder. Pedro apenas disse que Lara era boa demais para ele e que ela merecia alguém melhor. Como se isso apagasse a dor de uma facada pelas costas. Lara foi embora chorando, com os olhos ardendo de raiva e vergonha. Caminhou sem rumo até a biblioteca. Caio ainda estava lá. Ao vê-la, se levantou imediatamente, mesmo sem entender nada. Lara, sem saber por quê, sentou-se ao lado dele e desabou. Contou tudo: a traição, a humilhação, o medo do futuro. Caio não disse nada, apenas a escutou. E depois de alguns minutos, com a voz firme e serena, disse: "Você não precisa provar nada para ninguém. Você só precisa ser fiel a quem você é." Naquela noite, Lara dormiu na casa da tia. E no dia seguinte, voltou para a praça com uma ideia maluca na cabeça. Precisava de um plano, precisava de uma resposta à altura. E foi então que propôs algo inesperado. Pediu a Caio que fingisse ser seu noivo por um tempo. Não um noivo qualquer, mas alguém digno de sua nova história. Era para salvar as aparências, mostrar à família e aos convidados que ela tinha seguido em frente. Caio hesitou por alguns segundos, mas aceitou. Não por pena, mas por ela. E porque, no fundo, havia algo nele também, começando a florescer.
Nos dias que se seguiram, Caio se tornou uma presença constante. Lara o levou para conhecer sua avó, seus tios e mesmo alguns colegas de trabalho. Todos estranharam o jeito calado dele, o ar misterioso, mas também notaram algo raro. Lara estava sorrindo como há tempos não sorria. Com Pedro, ela tinha aprendido a calar. Com Caio, ela estava redescobrindo a própria voz. O que ninguém sabia, e nem Lara, é que Caio guardava um segredo. Ele não era um simples homem sem teto. Na verdade, era filho de um dos artistas mais renomados do país, herdeiro de uma fortuna considerável e autor de quadros vendidos por milhões em galerias internacionais. Mas, após a morte trágica do pai e um escândalo de falsificação envolvendo um antigo sócio, Caio decidiu desaparecer. Criou uma nova identidade e passou a viver como invisível, buscando compreender as pessoas sem o véu do dinheiro ou da fama. E foi nesse disfarce que ele encontrou Lara, a única que o viu de verdade. Nos dias que antecederam o casamento simbólico que Lara havia prometido realizar só para salvar as aparências, o que começou como uma encenação foi se tornando algo mais profundo. As caminhadas com Caio pelas ruas do bairro, os jantares improvisados com pão italiano e chá de hortelã, as conversas sobre infância, medo e sonhos, tudo parecia leve, genuíno, como se ela estivesse finalmente respirando depois de anos submersa. O plano original era simples: fazer um pequeno evento apenas para a família e amigos próximos, dizer que conheceu Caio recentemente e que decidiram se casar porque, quando é verdadeiro, a gente sente. Soava clichê, mas encaixava perfeitamente na narrativa que Lara queria vender para os outros e, aos poucos, para si mesma. No ensaio do casamento, a mãe de Lara, Dona Dalva, estava desconfiada. Ela era do tipo que cheirava problema a quilômetros de distância. E Caio, com seus gestos contidos e aquele ar introspectivo, não a convencia. "Tem coisa aí", dizia baixinho para a irmã mais velha. Mas Lara, firme como nunca, apenas respondia: "Mãe, pela primeira vez eu escolhi alguém que vê o que eu sou, e não o que esperam que eu seja." Na véspera da cerimônia, enquanto estavam sentados sob uma árvore enorme em um parque quase vazio, Lara perguntou a Caio por que ele nunca falava sobre o passado. Ele sorriu com os olhos baixos e respondeu: "Porque tem coisas que, se forem ditas antes da hora certa, podem perder o valor." Aquela frase enigmática e poética ficou reverberando na mente dela durante toda a noite. Chegou o dia do casamento. Lara usava um vestido simples, mas lindo, feito por uma costureira amiga da família, com renda discreta nos ombros e um véu curto que parecia mais uma flor amarrada no cabelo do que algo cerimonial. Caio usava um terno emprestado que lhe servia perfeitamente. Quem o visse ali, de braços dados com ela, jamais imaginaria que até poucos dias atrás ele dormia em um banco de praça. A cerimônia acontecia em um jardim aberto, com luzes amarelas penduradas em fios entre as árvores e uma trilha sonora suave ao fundo. Os convidados assistiam em silêncio enquanto Lara e Caio trocavam votos simples, mas profundamente autênticos. Quando Caio segurou as mãos dela e disse que ela era a primeira pessoa a realmente enxergá-lo, mesmo quando ele mesmo não conseguia se ver, os olhos da maioria se encheram d'água. Mas foi no momento seguinte que o inesperado aconteceu. Um homem alto, de cabelo grisalho e terno impecável, se levantou entre os convidados e caminhou até o altar. Com a voz firme, mas emocionada, ele olhou para Caio e disse: "Você ainda sabe me surpreender, filho." O silêncio foi imediato. Lara, sem entender, olhou para Caio e então tudo desmoronou. Ou melhor, tudo foi revelado. Aquele homem era Leonardo Bittencourt, um colecionador de arte conhecido no meio cultural do país. E Caio, na verdade, era Daniel Bittencourt,
pintor renomado que havia desaparecido anos antes após se envolver em um escândalo que nunca se provou verdadeiro. O nome era falso, a história também, mas os sentimentos, esses eram reais. Lara ficou paralisada, não pela mentira, mas pelo medo de tudo aquilo não ter sido verdadeiro. Ela se afastou, confusa, buscando ar. Caio a seguiu, tentando explicar. Disse que a escolheu justamente porque ela o tratou como alguém, mesmo sem saber de nada. Que a verdade o assustava, porque ele já tinha sido amado por causa dela, mas nunca apesar dela. Os convidados, confusos, murmuravam entre si. Dona Dalva olhava tudo em silêncio, sentindo um orgulho estranho da filha por ter enxergado o que ninguém mais via. E foi ali, naquele instante de desordem, que Lara tomou uma decisão. Ela voltou ao altar, olhou para os convidados e disse: "Hoje eu não estou casando com um nome, uma herança ou um status. Estou escolhendo alguém que, mesmo machucado, me deu os pedaços mais puros do coração dele. E se isso não é amor, eu não sei mais o que é." O aplauso veio espontâneo. E mais do que isso, o respeito. Nos dias seguintes ao casamento simbólico, o nome de Caio, ou melhor, Daniel Bittencourt, voltou aos noticiários, não como um escândalo, mas como um mistério desvendado com sensibilidade. Os jornais sensacionalistas tentaram arrancar manchetes do passado, mas logo se calaram diante da postura serena e firme de Lara, que não permitiu que a história se transformasse em espetáculo. Não é sobre fortuna nem fuga, é sobre cura. Ela disse em uma entrevista para um canal local que viralizou pela simplicidade da fala e a intensidade do olhar. Daniel havia se afastado do mundo artístico após a morte da mãe, quando um quadro desaparecido da galeria de sua família foi usado para acusá-lo de roubo e chantagem. Tudo foi arquitetado por um ex-assistente invejoso, mas a dor da acusação pública o engoliu antes que a verdade pudesse emergir. Ele sumiu. Abandonou telas, paletas, o sobrenome. Virou Caio. Virou ninguém. E foi sendo ninguém que ele conheceu o amor. Um amor que não exigiu currículo nem provas. Um amor que não o questionou sobre a bagagem, mas lhe ofereceu um espaço para pousar. Lara, que passou boa parte da vida tentando atender às expectativas dos outros, agora estava construindo uma história onde a verdade tinha lugar. Mesmo quando doía, mesmo quando era imperfeita. O reencontro com o pai foi difícil, mas necessário. Leonardo, homem de negócios que sempre tratou arte como investimento, precisou reaprender o significado da palavra filho. Eles se encontraram na antiga casa de campo da família, e Daniel, em vez de discutir o passado, o convidou para pintar. Não em tela, mas uma parede desgastada do galpão dos fundos, onde brincavam quando criança. Ali, os dois se permitiram o silêncio que cura, o gesto que reconcilia sem palavras. Lara, por sua vez, decidiu voltar a dar aulas, mas agora em um projeto voluntário de escrita criativa com mulheres que vivem em abrigos. Queria que outras pessoas como ela e como Daniel aprendessem que a própria história pode ser reescrita, que ninguém precisa aceitar ser definido pelo pior capítulo da vida. E assim, os dois começaram uma nova vida, simples, mas verdadeira, sem holofotes, sem jantares com talheres que pareciam instrumentos cirúrgicos. Eles moravam agora em uma casa pequena, mas com janelas largas. Daniel montou um ateliê improvisado no quintal, onde começou a pintar de novo. Não para exposições, mas para o coração. Lara escrevia cartas para pessoas que nunca conheceu, como forma de terapia e conexão com o mundo. Algumas dessas cartas acabaram sendo publicadas anonimamente em um blog coletivo e ganharam leitores fiéis. Um dia, ao caminhar por uma feira de artes no centro da cidade,
Lara encontrou uma mulher com um olhar triste, vendendo cadernos artesanais. Parou, comprou um e puxou conversa. Em menos de 15 minutos, estava ali, ouvindo um desabafo profundo sobre perdas, recomeços e saudade. Ao fim da conversa, a mulher perguntou: "Por que você me ouviu?" E Lara, com a calma de quem já carregou o mundo nas costas, respondeu: "Porque alguém também me ouviu, um dia, quando tudo o que eu queria era desaparecer." Foi então que ela percebeu que o amor que vive com ela e Daniel não era apenas sobre eles dois. Era sobre multiplicar esse espaço de escuta, esse abraço invisível que salva sem barulho. Era sobre criar uma nova herança, não de dinheiro ou renome, mas de humanidade, de presença, de afeto. Os meses passaram e, sem que esperassem, algumas das cartas anônimas de Lara foram parar nas mãos de uma editora independente, que se encantou com a força e a vulnerabilidade daqueles textos. Ela enviou um e-mail tímido com a proposta de reunir as cartas em um pequeno livro. Lara hesitou. Tinha medo da exposição. Mas Daniel, com aquele olhar de quem já viu o pior e escolheu continuar, disse apenas: "As palavras certas encontram quem precisa delas. Deixa ir." E ela deixou. O livro saiu com o título "Coisas que eu escreveria para mim mesma se tivesse coragem." Não foi um best-seller, mas foi um acerto no coração de muita gente. Ganhou espaço em bibliotecas comunitárias, clubes de leitura em presídios e rodas de conversa em escolas públicas. Cada vez que uma carta era lida em voz alta por alguém que nunca conheceu Lara, uma ferida era tocada com delicadeza, como se dissesse: "Eu também já passei por isso e sobrevivi." Daniel, agora mais tranquilo com sua identidade, decidiu assinar suas novas pinturas apenas como D. Ele dizia que era um jeito de lembrar que a arte não precisa ser sobre fama, mas sobre expressão. Algumas de suas obras começaram a circular entre jovens colecionadores que se importavam mais com história do que com assinatura. A arte dele era crua, viva, marcada por traços que pareciam cicatrizes, mas cicatrizes bonitas, como as que contam uma batalha vencida. Um dia, enquanto caminhavam juntos num parque, os dois pararam diante de um mural grafitado por artistas locais. Lara encostou a cabeça no ombro dele e disse: "Nunca imaginei que uma dor tão profunda me traria para tão perto da minha essência." Daniel apertou sua mão e respondeu: "Talvez seja isso que a vida faz com a gente. Ela quebra tudo que não é real, para que o que é verdadeiro possa florescer." E foi assim, entre manhãs simples, tardes com cheiro de tinta e noites em que trocavam cartas, mesmo dormindo na mesma cama, que eles foram escrevendo essa nova vida. Uma vida que não começou perfeita, mas foi se tornando preciosa porque foi construída com verdade, com escuta, com acolhimento. Hoje, quem olha para eles, talvez ainda veja apenas um casal comum. Mas quem conhece a história por trás dos sorrisos, entende que existe ali um milagre discreto. Dois seres humanos que sobreviveram ao peso do mundo e escolheram não se esconder. Se você chegou até aqui, eu quero te agradecer. Mas não com aquela formalidade fria que a gente escuta no fim de qualquer vídeo. Eu quero te agradecer como quem recebe uma visita querida na sala de casa, como quem compartilhou uma história íntima com alguém que entende. Se você se viu em alguma parte dessa história, se chorou, se sorriu ou simplesmente parou para pensar em algo que já tinha enterrado lá no fundo, então essa história também é sua e seria incrível ouvir um pedacinho dela. Escreve nos comentários o que mais te tocou, ou conta pra gente alguma história de recomeço, de cura, de amor que surgiu quando você menos esperava. E se quiser continuar recebendo histórias assim, histórias que não têm final feliz pronto, mas têm começo novo de verdade, se inscreve no canal. Aqui cada vídeo é feito com alma, com escuta, com intenção de te lembrar que você não está sozinho. Esse espaço é nosso
e você é parte dele. Agora me conta, o que essa história despertou em você? Até o próximo Relatos do Tio Paulo.